Boa tarde, povo amado. Estou aqui aproveitando novamente essa tarde bonita, essa tarde ensolarada, para fazer mais um vídeo sobre a Bíblia, sobre esse livro tão maravilhoso, esse livro que realmente ele muda a vida de todo mundo que busca conhecimento através dele. Hoje estou falando sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus, que está aqui dito no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Esse Espírito Santo que hoje é tão necessário para vencermos as mazelas do mundo. Vamos ater a palavra do Senhor que está no livro de Joel 28 a 32, onde diz o seguinte: Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Quando fala aqui o livro de Joel, essa parte do derramamento do Espírito sobre toda a carne, ele fica bem claro o seguinte: naquela época o Espírito Santo não estava sobre todos. O profeta Joel estava assim, o Espírito Santo estava sobre ele. Todos aqueles que viviam chamados por Deus, normalmente o Espírito Santo vinha sobre eles. Por exemplo, o Espírito Santo veio sobre Maria no ato da gravidez. Sobre todos os profetas o Espírito Santo veio, sobre os reis no ato da unção o Espírito Santo também estava com eles, como foi Davi, como foi Saul. O pessoal pode dizer assim, não é bem assim. Saul, quando foi ungido rei, que foi o primeiro rei de Israel, foi Deus que escolheu, e tinha uma simbologia naquilo ali que Deus pediu que usasse, que era a unção com óleo. O óleo significava o derramamento do Espírito Santo. Estava sobre Saul, né? E quando Saul resolveu não obedecer mais a Deus, Deus teve que escolher Davi, então teve que o profeta lá também derramar esse óleo sobre Davi, também demonstrando ali para o mundo, né, para o mundo espiritual, estou dizendo, não para o mundo carnal, o derramamento do Espírito Santo sobre Davi, e tem também o derramamento do Espírito Santo sobre o ser humano normal, vamos dizer assim, o seguinte, porque até ali então eram só os profetas antes de Jesus, só os reis, só aqueles escolhidos por Deus. Porque hoje, eu acredito que todo aquele que passa pelos ritos que Jesus deixou, né, passa pelo batismo, ali pelas águas, um batismo de arrependimento, um batismo bíblico, e se arrepende de seus pecados, ele faz sim parte do povo de Deus hoje. Mas e se ele começar a viver em transgressões? Deus não lembrará da justiça. E qual foi a justiça dele? Crer em Jesus, aceitar Jesus como Salvador de sua vida, seguir os princípios que Jesus deixou. A partir daí, ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, ele passa a ter condições, armas espirituais para se manter no caminho. O caminho é Jesus, para se manter nas doutrinas de Jesus. Porque pode pessoas batizarem e não receberem o Espírito Santo. Mas o batismo do arrependimento é o batismo quando você aceita Jesus. É o batismo que Jesus passou por ele. Então pode pessoas às vezes estar batizadas e não ter recebido o Espírito Santo. Pode. Dependendo do batismo que ela recebeu, né? Eu diria assim, é algo muito complicado. O batismo, uma pessoa tem que estar querendo o batismo. Então, a pessoa que ainda não quer o batismo, batizou sem saber que queria o batismo, porque não tinha consciência suficiente para isso ainda. Ela recebeu o Espírito Santo? Não. A língua acredita que não. Outras pessoas acreditam de outra forma? Tudo bem. Mas a consciência de crer é necessário. Mas aí, por que é necessário receber o Espírito Santo? Por que toda a carne vai ser necessária? Haverá um período tribulacional no mundo tão grande, onde as coisas carnais estarão tão sobressaindo, que é impossível para o homem ser bom por ele mesmo. Isso já é um fato, independente de qualquer coisa. E o Espírito Santo é uma arma espiritual que Jesus disse que deixaria conosco.
Ele disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei outro, o Consolador, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que tem que derramar sobre toda a carne? Se é um Espírito Santo, se Deus não derramar sobre toda a carne no futuro, não terá condições de fazer uma grande colheita. Porque não haverá condições de ter arrependimento, de entender que Jesus é o Salvador. Então, por isso, essa promessa, ela cumpriu em partes ali na grande pregação de Pedro, mas não foi total. Ela tem uma necessidade de se cumprir futuramente, porque aquele foi o dia, Deus sim fez milagres e prodígios através de Jesus, fez, mas tem ainda ali uma promessa de onde o sol vai perder sua luz, o sol vai escurecer, a luz perder sua luz e intensidade, e isso pode ser metafórico ou real, mas metafórico ou real, isso não aconteceu nos dias de Jesus. Houve sinais e prodígios enormes na época de Jesus, é indiscutível isso. Jesus fez sinais inigualáveis e diz que nós faríamos ainda maiores que ele se nós crescêssemos, porque ele estava partindo para o Pai. Nós tínhamos condições de fazer coisas maiores ainda, de levar o nome dele muito além do que ele levou naquela época ali, porque era nossa obrigação. Esse é um processo, Deus deixou essa missão para o homem. Diz que a palavra do Senhor fala que os anjos gostariam de estar fazendo o que nós fazemos, que é pregar o Evangelho, mas essa missão foi dada exclusivamente para os homens. Nós temos a missão de pregar o Evangelho de Cristo. Uma missão grata, uma missão enriquecedora para a gente mesmo. Temos as lutas, mas em cada luta há um crescimento. Em cada pregação há uma aprendizagem. Em cada ensino que você ensina a pessoa, você aprende algo novo. E nesse livro do profeta Joel não era diferente. Tem uma promessa de derramamento. Hoje, uma grande parcela do povo já tem o Espírito Santo. Uma grande parcela do mundo já tem o Espírito Santo. E mesmo assim, recebendo o Espírito Santo, primeiro, nós podemos entristecê-lo, nós podemos extingui-lo, não extinguir o Espírito Santo. Quando eu falo, não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Não é que você vai matar o Espírito Santo, não é isso. Você vai extinguir a sua capacidade de senti-lo. Então não adianta mais ele falar com você que você não vai ouvir, você não vai sentir. Você vai cauterizar sua consciência de tal forma que você não vai sentir mais. E provavelmente há uma chance muito grande de perder a salvação a partir daí. Porque você viverá novamente como pessoas do mundo. Você viverá pelos seus instintos carnais, pelas suas faculdades mentais, suas únicas vontades carnais. E o Espírito Santo não vai mais conseguir te ajudar. O papel de ajudador, consolador, ajudador, ele não conseguirá fazer mais. Por quê? Porque nós não permitimos. Por isso é que ele diz que derramará sobre toda a carne, para que toda a carne tenha condições. Então aqueles que tiverem sensibilidades, aqueles que quiserem ouvir, que quiserem Deus, poderão conseguir, mesmo em grande tribulação, clamar que Jesus é o Salvador. Aceitar que ele, confessar o seu nome. E aí serão salvos. Todo aquele que confessar o seu nome será salvo. Mas e aqueles que vão confessar? Eles receberão, terão aquele grande gozo momentâneo, mas como é a parábola do semeador, as coisas desse mundo sufocará as coisas de Deus. E eles perderão no meio do caminho a comunhão. Eles perderão a sensibilidade. Então hoje no nosso meio nós temos que tomar muito cuidado com isso. Há tantas pessoas no nosso meio hoje que já está perdendo a sensibilidade. E nós temos que lutar, irmãos, constantemente contra isso. Porque as coisas do mundo, as lutas, as batalhas, elas vêm tentando se focar e tentando tirar a nossa sensibilidade. Então o profeta Joel deixou bem claro. E aí o Pedro deixou outra parte. Houve um derramamento ali em Pentecostes? Sim. Muitos falaram em línguas, muitos entenderam. Aí houve sim, em parte, uma parcela da profecia. Uma parcela do cumprimento da profecia. E a outra parcela ainda em dias vindouros. Aproveitemos que nós estamos nessa parcela de Pentecostes. Hoje nós estamos ainda nessa parcela. Não fiquemos para essa parcela vindoura. Agarremos agora essa oportunidade. É porque as coisas espirituais não discernem carnalmente. Então você não consegue discernir coisas espirituais na carne. Algumas pessoas vão te chamar de louco, de fanático. Claro que não podemos ser extremistas, né? Não tem coisas que são necessários em nossas faculdades mentais trabalharmos em nossos âmbitos físicos e biológicos, nem tudo é espiritual, mas nós somos um ser que ele é dividido em 3 partes.
Trictocomo. Ele é corpo, alma e espírito. Então sempre vai ter uma parte espiritual. Sempre vai ter uma parte emocional e sempre vai ter também uma parte física, biológica. Então nós temos que estar sempre tratando essas três áreas. E as três áreas têm que viver em plena comunhão. A carne, que é a parte biológica, tem que viver com o querer, em constante correlação com o querer, que é a parte da alma, é a parte dos desejos, e com a parte do espírito, que é a parte espiritual, onde nós nos comunicamos com Deus, onde Deus vivifica o espírito do homem através do Espírito Santo, e nós conseguimos discernir coisas espirituais. Nós já temos essa oportunidade hoje. Vai vir uma nova onda disso e vai ser no mundo inteiro, sobre toda a carne. Ele não diz que vai ser só sobre esse ou aquele, é sobre toda a carne. Porém, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O livro do Joel ele é basicamente voltado para confissão de idolatrias, de mazelas espirituais, arrependimento e promessa de restauração. Ele veio com nós essa promessa de derramamento do Espírito, uma promessa linda. Então não deixemos apagar isso em nossas vidas. Busquemos, continuemos, andemos sempre buscando essa presença maravilhosa de Deus em nossas vidas. Porque isso é necessário. A comunhão com o Espírito Santo, a sensibilidade ao Espírito Santo é necessária. E esse presente não foi dado à toa. E se Deus deixou para derramar ele no último ato, esse derramar completo, é porque ele saberia que a humanidade iria piorar cada vez mais, tão cada vez mais pior, que só com a inclusão geral do Espírito Santo para que alguns fossem salvos. Porque na época dos profetas havia temores e muitos eram salvos. E nessa época há temor, onde muitos são salvos. Mas o mundo está piorando tanto e cada vez tanto mais que vai ser necessária uma intervenção muito maior. Uma intervenção do Espírito Santo muito maior. Não mais apenas sobre aqueles que buscam a Bíblia, aqueles que buscam os ritos de Cristo, aqueles que buscam Cristo, mas sim em todo mundo. Para aquele que estiver de alguma forma no engano, ainda conseguir ter a chance. Olha só a misericórdia que Deus tem. Vai ficar até aqui e já estaremos fazendo mais um vídeo.